partir e estar com Cristo. O apóstolo Paulo falou isso também. Mas de ambos os lados estou em aperto, ele disse, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. E eu ouvi uma irmã, não é, que em outros tempos pertenceu à mesma corporação que eu, não é, e agora ela passou para outras, né? Ela tem alguns gurus que a estão encaminhando muito mal. Eu tenho dito a ela com muito amor: minha irmã, pelo amor de Deus, onde é que o apóstolo Paulo, ele estava falando de imortalidade de alma, que ele morria e já de imediato estaria vivo com Cristo? O texto não diz isso. Paulo diz em Filipenses 1:21 que morrer é lucro, já que ele tinha Cristo. Entende? Então, não é que ele, ao morrer, ele ia agora para o paraíso, já ia ficar muito rico e o lucro ia aparecer. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Imaginemos, por exemplo, um missionário, notem isso, que, exausto do seu árduo trabalho em terras estrangeiras, expressa aos amigos: se não fosse pelo evangelho de Jesus Cristo, eu preferia partir e estar com a minha família querida, o que é incomparavelmente melhor. Então, você vai, ao ouvir isso, vai imaginar que o missionário, de imediato, ele já vai ser transportado lá para a família dele? Não. Portanto, meus irmãos, se o apóstolo Paulo, ele estava usando o termo partir como sinônimo de morte, o que ele estava dizendo apenas é que a morte para ele não era pesada, como não deve ser para nenhum de nós, embora não a desejemos, mas ela não deve ser pesada. Ao sair deste mundo, mesmo entrando num estado de sono, que sempre ele defendeu isso, o apóstolo Paulo, inconsciente, que poderia durar séculos, ele um dia seria ressuscitado, passando a estar com Cristo no segundo seguinte, ou no minuto seguinte, já que o período de morte, então o tempo para. Não há consciência, não há obra, não há pensamentos. E o contexto, meus irmãos, da teologia do apóstolo Paulo, sugere que Paulo tinha em mente a ressurreição nesse texto. Ele criticava a visão de uma experiência incorpórea, que era muito comum entre os pagãos e aqueles que eram recém-conversos do paganismo. 1 Coríntios 15, de 35 a 58. Expressões para o apóstolo Paulo como viver na carne, no verso 22, e permanecer na carne, no verso 24, não são usadas como oposto de uma vida sem um corpo. O apóstolo Paulo não defendia uma vida sem um corpo, mas como oposto de uma vida ressurreta, uma vida ressuscitada, após a redenção, quando o corpo ele é transformado e não há mais pecado. Notem, o apóstolo Paulo não era grego, o apóstolo Paulo era um judeu, e Paulo era defensor da ressurreição física. O corpo ressurreto é espiritual, não no sentido de não ser físico, mas no sentido de não sofrer mais do pecado e dos seus efeitos, de ser governado pelo Espírito Santo de Deus e o seu fruto. A não ser que se pressuponha a imortalidade inata da alma, crer na vida após a morte não é a mesma coisa que crer na vida imediatamente após a morte. Paulo pode muito bem não estar usando o termo partir como sinônimo de morrer. Enoque partiu para a glória e ele não morreu. Gênesis 5, 24, Hebreus 11, 5. Embora hoje existam muitos, não é, aí que condenam isso, diz que não aconteceu isso. Elias partiu também, não é, e não morreu, segundo Reis 2, de 1 a 18. Então, meus irmãos,
O apóstolo Paulo, ele foi ao terceiro céu, 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Só que ele não tinha certeza se ele foi corporalmente, a pessoa mesmo levada, né, trasladada, ou apenas mentalmente, que certamente, talvez tenha sido isso. Então, ele poderia estar se referindo ao desejo de simplesmente ser arrebatado vivo para o céu. É uma outra vertente que podia ser também, sem passar pela morte. Percebem, meus irmãos? Então, vejam que a Escritura nós temos que interpretá-la vendo o contexto amplo, o imediato e o contexto amplo.